Yes. Tá gravando já. Sejam todos bem-vindos à nossa roda de conversa, Paradigma de Segurança, roda de conversa organizada pelas semanas de computação do curso de Ciência de Computação da USP São Carlos, do curso de Engenharia de Computação da Unicamp e pelo Centro Acadêmico CE, Centro de Engenharia Elétrica e de Computação da Poli-USP e também pela Unesp, não pode errar agora, Rio Preto? São José, Suzano Rio Sim, Preto. Unesp de Rio Preto. Isso, pronto. Os professores convidados são o professor Marco Simplício, da Poli, a professora Kalinka, da USP São Carlos, e o professor Ricardo Darrab, da Unicamp, e também o professor André Ricardo Gregório, da UFPR/Unesp também. Grégio. Ah, Grégio, ele Gregório, foi? Desculpa. Você corrigiu automaticamente. Deve ser comum. Enfim, a gente vai dar o início agora aos professores que querem se apresentar. Professora Kalinka, acho que a gente fez a ordem alfabética, não, começa pelo André. Sinta-se à vontade. Começar por mim ou pela professora Kalinka? A gente fez por ordem alfabética. Tá. E o que é para fazer eu me apresentar? Falar um pouco da sua história, como é que o senhor começou a entrar na área de segurança. Ah, tá bom. Senhor não, hein? Bom, o Unesp que veio de brinde aí com a minha pré-apresentação é que eu estudei na Unesp com o professor Adriano Cancian. Então, quando a gente é adolescente, nos anos 90, né, tinha bastante vírus de computador, era mais midiático do que hoje e era mais pirotécnico, né? Porque hoje tudo é muito crime organizado, ransomware, e antes essa parte de segurança era um pouco mais idealizada e romântica, né? Se vocês pegarem para assistir alguns filmes dos anos 90, tipo Hackers, que tem até a Angelina Jolie era hacker, né? Nesse filme vocês vão ver do que a gente está falando aqui. Mas eu tinha um interesse de adolescência, assim, de computação. Minha mãe me botou para fazer curso de programação em Delphi, né? E quem acompanhou a história dos vírus de computador a partir dos anos ali, depois de 2005, 2010, tudo era escrito em Delphi, né? Curiosamente, foi a primeira linguagem que eu aprendi a programar, e depois foi a linguagem que eu fui estudar código malicioso, né? Tudo quanto é código malicioso de banco era escrito em Delphi. Mas daí eu entrei na Unesp lá em Rio Preto, porque meus pais moravam lá. Na verdade, a gente mudou para lá, né? E logo no primeiro ano, teve uma palestra do professor Adriano. E chamava Afastando o Coiote. O Adriano é cheio dos títulos com esses nomes divertidos, né? E aí eu fui na palestra e ele falou do que ele fazia lá no laboratório Acme, né? Quem está na Unesp conhece, mas quem está em outras universidades já deve ter ouvido falar ou visto em algum evento, né? Algum membro do laboratório. É um laboratório de segurança cibernética e o Adriano tinha feito, há não muitos anos atrás, né? Ali em 2001, eu estou falando, o doutorado dele na USP de São Carlos, com o professor Edson. E tinha sido na área de redes neurais artificiais aplicadas à detecção de intrusão. Então, ele seduzia todo mundo com aquele papo de fazer detecção de intrusão inteligente, né? Usando redes neurais. Não era essa facilidade que é hoje, né? Que você baixa um pacote em Python lá, escreve 3 linhas e já está criando rede neural. Um negócio bem mais brutal. E aí, no primeiro ano, eu decidi ali. Eu falei, eu preciso trabalhar com esse homem. Se eu não for fazer segurança, não quero nem fazer computação mais. E tinha um processo seletivo ali no laboratório, que tinha que escrever uma redação. Tinha todo um glamour em entrar para o laboratório, que não podia ter reprovação. E eu acabei perdendo o prazo de inscrição. Só que depois eu fui lá e fiz um discurso na orelha do Adriano e ele topou me aceitar no laboratório sem eu ter passado por esse processo aí, né? Vocês aqui, eu acho bonito, tá todo mundo
junto de várias universidades unidas. Na época, os colegas escondiam livro na biblioteca para você não pegar, e inclusive não avisavam quando você estava perdendo prazo de processo seletivo, né? Era um negócio meio esquisito, né? Então acho até legal que tá todo mundo aí. Mas foi isso, assim, o começo, né? Ali. E lá no Laboratório Acme foi onde eu aprendi a administrar a rede, a fazer pesquisa, né? O professor Adriano era muito atencioso, ele sempre dava leitura, ficava com a gente ali, forçava a gente a ir apresentar nos lugares, né? No lugar dele. Hoje eu entendo ele, né? Eu achava, pô, que da hora, ele manda eu lá, porque para apresentar e para eu aprender, né? E eu tento fazer isso com meus alunos também, quando eu tenho oportunidade. Eu mando os alunos no meu lugar. Às vezes vocês podem pensar que é preguiça do professor, né? E em muitos casos realmente já não quer ir apresentar mais, né? Dá uma canseira apresentar tanto, mas também é uma forma de o estudante ir ganhando esse jogo de cintura, né? Nem todo mundo é tão extrovertido, às vezes a pessoa, ainda mais na área de computação, né? As pessoas, elas têm bastante capacidade técnica, mas elas são introspectivas, então você vai botando um aluno para passar uns tremores ali de palco, né? Levar umas perguntas, ficar assim, numa sinuca de bico, e daí vai aprendendo a ter jogo de cintura ali para a vida. E na época não tinha mestrado lá na Unesp, então quando eu me formei, eu já estava decidido que eu ia fazer mestrado e doutorado e ser professor um dia, né? Mas não tinha mestrado lá na Unesp. E aí eu fui para o INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que lá tinha, no Laboratório de Computação Aplicada, um mestrado em redes e segurança de sistemas, com o pessoal que mexia em honeypots, né? Mexia com código malicioso, e ali eu comecei a trabalhar com os códigos maliciosos. Quem conhece o Klaus e a Cristine do CERT-BR, né? Eles foram alunos de doutorado lá pelo mesmo orientador meu de mestrado. E depois, no doutorado, como acabou a área de segurança no INPE, se vocês forem ver a situação do país, praticamente acabou o INPE também, né? Não pode fazer mais nada lá. Eu acabei indo para a Unicamp e fui orientado pelo professor Paulo de Gueus. E aí, durante meu doutorado, eu comecei a pesquisar mais a fundo essa parte de códigos maliciosos. Na Unicamp tem muitos projetos, os professores também são muito incentivadores dos alunos. Trabalhei com o professor Ricardo da Raba, ele foi meu coordenador em diversos projetos ali dentro, né? Espero que ele tenha se divertido tanto quanto eu, mas nós fizemos muita coisa legal junto com bancos, com empresas de telefonia, tudo pesquisa aplicada, né? E, bom, segue a vida. Tinha um concurso aqui na UFPR em 2016. Eu estava trabalhando como pesquisador no Centro de Pesquisa lá em Campinas, mas não estava como professor, né? Daí eu passei no concurso aqui na UFPR e vim para cá. Não sei se era para falar tanto ou se falou pouco, mas acho que tá bom de parar aqui na apresentação. Tá ótimo, professor, foi perfeito. Se todo mundo quiser falar, assim, sua trajetória inteira, porque eu acho que todo mundo que está aqui hoje tem, tipo, interesse na área de segurança, então é legal saber mais ou menos a trajetória de pessoas dessa área. Inclusive, queria só dar um aviso antes da gente passar para a apresentação da Kalinka. Para falar menos. Não! Que a gente criou um Slido para o pessoal mandar perguntas para vocês, a gente só ia liberar ele depois, mas aí a gente pensou que tipo, pode ser que alguém queira perguntar já sobre a trajetória de vocês, então a gente vai mandar aqui no chat. E Kalinka, se quiser se apresentar, por favor. Bom, eu sou Kalinka, eu sou aqui do ICMC USP. Ai da Rabi, que coisa ruim, nós estamos ficando mais para o fim, é que o Simplício Novinho vai voltar a falar de novo, eles falando dessas coisas mais novas, 2001 e tal, a gente vai ver que a gente está mais para trás desse negócio, não dá muito certo não, né? Comecei a ficar preocupada. Nem vou falar, então. Então, eu falei, ai, né? Você está falando aí, né? Porque eu fui lá no Acme com o Canciano, eu falei, Jesus, eu estudei com o Canciano, tá muito bom esse negócio, não. Então, vamos lá. A minha trajetória, acabei entrando na área de segurança, depois que eu terminei o meu doutorado, na verdade, eu fiz o mestrado e doutorado em cima de sistemas distribuídos, e quando eu saí da área para dar aula, né, foi aí que eu consegui efetivamente trabalhar um pouco mais com segurança. Até então, eu sempre curti muito computação,
né? Eu mexi lá quando eu era criança com o TK90X, né? É por isso que eu tô falando, é melhor não comentar essas coisas, porque senão começa a ver que a gente é muito antigo, né? E daí eu mexia lá com o TK90X, aí o André falou de Delphi, falei, Jesus, que Delphi, eu mexi lá com Basic, aquelas coisas antigas lá, né? Não dá muito certo, não. Então, Delphi já era uma linguagem muito moderna, já tinha passado por várias outras, né? Enfim, e aí comecei a brincar lá com o TK90X, é muito legal, eu tenho o meu TK90X ainda aqui, ele tem a caixa, tem o isopor, tá bonitinho, né? Só que eu não tenho mais aquele gravador que era de fita cassete, que acho que muitos de vocês nem sabem o que isso é ainda, né? Talvez alguns lembrem. Mas ele tinha fita cassete, que era onde a gente guardava, né? E tinha as linhas de programa, então a gente sabia na fita qual era o minuto onde começava a tocar a bendita do programa que a gente queria botar para executar. Enfim, remontando essa história, quando eu saí do meu doutorado, que eu consegui efetivamente brincar, né, na parte de redes mais focado em segurança, e efetivamente comecei a trabalhar e botar projetos em prática quando eu entrei na USP como docente. Então, a gente, logo que eu entrei, a gente começou a trabalhar e propor o INCT-SEC, que era o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Sistemas Embarcados Críticos, e uma das linhas era segurança em sistemas embarcados. E aí foi aonde efetivamente eu consegui colocar em prática vários dos projetos, né, que eu brincava e que eu trabalhava sem ser a pesquisa efetivamente, né, então eu brincava mais na parte que permeava tudo isso, mas não tinha ido a fundo, e aí que eu comecei a trabalhar com segurança, porque é algo que, como eu costumo brincar nas minhas aulas, né, quem é que não fica todo intrigado quando a gente chega com um pacote de provas ou de qualquer coisa embaixo do braço, né? Se a gente chegar com um pacote qualquer, você põe lá na mesa, ninguém tá nem aí. Mas a hora que eu chego com um pacote embaixo do braço, eu falo assim, essas aqui são as provas que eu vou aplicar semana que vem. Fica todo mundo desesperado para enxergar aquelas provas ou o que tem lá dentro, tentar saber. Então, essa curiosidade, né, que é do ser humano, é uma curiosidade nata, e isso é muito legal, né, da gente poder ir atrás. E eu falo isso porque minha filha era pequenininha e eu estava com os livros, aquele Quebrando Código, não sei o quê, e ela leu Quebrando Código. O que é isso, mãe? Eu falei, é uma forma de você... eu quero quebrar esse negócio também. Eu falei, muito bem, vamos lá, vamos começar a desvendar essas coisas maluquinhas, né? Então, foi aí, e eu tenho trabalhado nessa área, e é bem divertido. E, de novo, como eu costumo falar, quem for para essa área ainda tem muito, muito, muito emprego pela frente, porque a gente não tem segurança 100%, e sempre que a gente criar uma barreira, vai ter alguém que vai passar essa barreira e pensar em coisas mais legais, porque a criatividade, né, é a alma do negócio. Então, é isso. Perfeito, professora, muito obrigada. Se agora a gente puder passar para o professor Marcos. Oi, boa tarde a todos. Agora eu vou me sentir jovem, porque a minha primeira linguagem de programação foi C. Já avançado, Delphi já era... que foi na Poli, na verdade. Bom, então, eu sou Marcos Simplício. O meu primeiro contato com computador, na verdade, foi lá pelos anos 2000. Eu morava numa cidade de 13 mil habitantes, chama Divinolândia, ninguém nunca ouviu falar, quem ouviu falar de Divinópolis, que é em Minas, Divinolândia é em São Paulo, na fronteira. Então, perto ali de Poços de Caldas. E não tinha computador, né? Ninguém tinha computador naquele lugar. Demorou para chegar a tecnologia no local, mas, enfim, foi o primeiro contato e gostei, achei divertido. Linguagem C, bem legal, problemas de lógica e afins. Na verdade, que meu primeiro contato com programação ou lógica foi com revistinhas Coquetel, que tinha lá problemas de lógica, tinha que adivinhar o que diabos tinha acontecido. Depois eu descobri que dá para fazer simplesmente um programa para resolver, perdeu toda a graça, né? Resolver as revistinhas. Mas com segurança, especificamente, foi na graduação, não tinha curso de segurança na Poli. Em princípio, era uma parte do curso de redes, e no quinto ano, então não tive contato na graduação, mas no quinto ano eu estava trabalhando no mercado, e em um certo momento poxa, tá chato isso aqui, mercado.
não tem desafios aqui. O meu maior desafio era convencer uma pessoa a me mandar o arquivo no formato certo. Ou então eu tinha que fazer o pedido do programa que corrigia o formato da pessoa, porque eu já tinha perdido a paciência de tentar fazer o cara me mandar no formato certo, era muito difícil. E em um certo momento eu tinha algumas tarefas que eu descobri que eu conseguia fazer um programa para me substituir também. Então eu estava meio que, o mercado está meio sem graça, né? Enfim, não era na área de segurança o mercado, nem nada. Aí eu, bom, vou ver o que tem na academia de volta. Como um bom gamer, eu fui ver na área de jogos, né? Foram duas áreas, na verdade, que eu fui olhar, a área de jogos e a área de segurança. Não sei por que segurança, em princípio, mas parecia divertido. E olhei os dois, conversei com professores de ambas as áreas, o Paulo Barreto na área de segurança e criptografia e o professor Ricardo Nakamura na parte de jogos. Quem conhece, ele dá aula na FAU também, na arquitetura e urbanismo. E ambos bem interessantes, mas eu olhei assim, o projeto do Paulo Barreto tinha já uma coisa razoavelmente estruturada, que era segurança em redes de sensores, que enfim, hoje é a internet das coisas, né? Evoluiu o nome, mas essencialmente tinha que enfiar algoritmos que normalmente são razoavelmente custosos, né? Nada absurdo numa máquina, num PC, mas enfiar naquelas coisinhas ali era bem difícil. E eu achei divertido, vamos embora, pensando em voltar para o mercado para trabalhar em segurança. Aí fiz o mestrado com o Paulo, enfim, continuei na USP, né? Eu tive uma experiência fora na École Centrale de Paris, foi um duplo diploma. Quando eu voltei para o Brasil, comecei a valorizar mais o ensino no Brasil. Era muito interessante na França, mas o ensino no Brasil, sinceramente, dá de 10 a 0. E aí o que eu fiz foi, enfim, fiz o mestrado, já emendei o doutorado, que tinha um tema na sequência, e ainda pensando em voltar para o mercado. Aí terminei o doutorado, fui para o mercado, fui trabalhar num banco um certo tempo na área de pesquisa, que era bem interessante, mas já com convite informal, né, porque não dá para fazer convite nessas coisas, que estava abrindo uma vaga na Poli, né, na USP, mesmo laboratório onde eu estava, e bom, assim que saiu, já voltei, porque dava para fazer pesquisa muito. A parte divertida de pesquisa, de forma ampla, você pode fazer o que você bem entender, desde que você tenha financiamento para isso, né? Hoje está um pouquinho mais chato, mas o legal do laboratório na USP e na Unicamp faz isso muito bem também, várias outras universidades fazem, ter um contato forte com empresas. E como o da Acme também, o André colocou, e isso ajuda a trazer financiamento e, mais importante, como um bom engenheiro, traz problemas de verdade. Eu não tenho que inventar problemas. Tem problema suficiente para tudo quanto é lado com muitas empresas. Então, para vocês terem uma noção, só nessa semana, né, nessa que passou agora, foram 2 reuniões de início de projeto, uma com a HP e outra com o Bradesco, e na sexta-feira teve uma reunião para discutir projetos futuros com uma empresa que chamava Acesso Digital, agora chama Único, que tem algumas coisas com biometria e afins. Então, a área tá forte, muito forte, né? Não só ransomware, né? O lado do atacante. Estamos discutindo urna eletrônica, segurança da urna eletrônica para todo lado, né? Estou evitando a discussão, porque já perdeu toda a racionalidade a discussão, mas tem uma área ampla aí para quem tiver interesse, e para quem gosta de jogos, é muito legal, porque tem atacante, tem a defesa, é muito parecido com... Tem até teoria dos jogos dentro, né? Teoria de jogos de forma ampla dentro da área de segurança. Então, eu fui um gamer que foi capturado pela área. Não me arrependo, bem divertido. Devo continuar fazendo isso enquanto me deixarem. É isso. Excelente, professor, muito legal. E por último, mas não menos importante, professor Ricardo, por favor. Oi, boa tarde a todos, todas. Meu nome é Ricardo da Ravi, eu sou professor do Instituto de Computação na Unicamp. Eu comecei lá
eu entrei na Unicamp antes da Segunda Guerra, mais ou menos. Então, em 1975, eu comecei a fazer graduação em computação, terminei, comecei a fazer mestrado logo depois, e fiz mestrado em criptografia, que era uma coisa que estava nascendo, né? 78, 79. 78 foi o ano em que 2 artigos, 2 anos depois, de um artigo fundamental que mudou a criptografia moderna, né, que criou a criptografia moderna, e tinham sido publicados 2 artigos com 2 propostas de algoritmos novos, um deles o RSA, que caiu na boca de todo mundo, que caiu que é a coisa mais comum hoje, não é? E foi durante muitos anos a tecnologia predominante. Mas estava começando, né? Ainda tinha os primeiros protocolos criptográficos, as primeiras propostas, e eu acabei fazendo uma espécie de coletânea que havia na época, um survey, né, dos poucos artigos que existiam, dos poucos livros, né? Existiam 1 ou 2 livros só de criptografia tradicional, essa criptografia mais de militares, né, de meio diplomático. E, enfim, me encantei, mas ainda não queria fazer isso, né? Eu cheguei para o meu orientador, que era o professor Cláudio Lucchesi, que era uma pessoa que fazia teoria dos grafos, né? Mas eu falei, bom, acho que grafos não sei o quê. Eu falei, eu queria era fazer uma coisa de biblioteca, para o sistema de biblioteca da Unicamp, alguma coisa assim, né? Aí falou, isso ainda é muito trabalho, tem que implementar, você vai ficar uns anos e anos implementando, isso aí vai ser um problemão e não sei o quê. Me convenceu, eu falei, tem essa área que está começando e tal, vamos fazer criptografia. Eu falei, tá bom, então eu fiz um mestrado em criptografia e fui embora fazer doutorado. Aí, chegando em Waterloo, que é o lugar que eu fiz doutorado, no Canadá, que posteriormente virou um centro de criptografia muito forte, naquela época era um centro de combinatória muito forte, combinatória, otimização, algoritmos, né? E tinha lá uma pessoa que estava começando a fazer criptografia, assim, mas era muito incipiente. Ainda falei, não vou conseguir fazer criptografia aqui, acho que eu vou fazer uma coisa mais em algoritmos. Terminei fazendo um doutorado em teoria dos grafos. Aí, quando eu voltei para cá, não é? Anos depois, eu fiz um daqueles doutorados eternos, não é? Começaram a me ameaçar mandar embora da universidade se eu não terminasse o doutorado. E quando eu voltei, me deram como prêmio ser chefe de departamento. Esse é o prêmio que você ganha, a punição, na verdade, né? Porque você assume uma carga administrativa enorme no momento em que você está mais prontinho para fazer pesquisa e tudo. Mas como o pessoal no departamento tinha carregado o piano muitos anos administrativamente, aí o pessoal que chegava com doutorado ganhava como prêmio, entre aspas, e muitas aspas, ser chefe de departamento. Significa que eu fiquei lá camelando durante alguns anos, né, fazendo tarefas administrativas, e a Unicamp era muitíssimo mais precária do que é hoje ainda, e tem uma certa precariedade até hoje. Não pode contar da RAB, senão os meninos não vão querer, eles vão ficar apavorados. Não, então... Eles sabem um pouquinho de alguns dos nossos problemas, mas, enfim, a gente melhorou muito, né? Mas ainda tem muito que caminhar. Enfim, aí eu cheguei, mas quando eu cheguei, o Departamento de Computação da DCC, o antigo DCC, que era um dos departamentos do IMEC, do Instituto de Matemática, Estatística e Ciência da Computação, era um dos departamentos, tinha gente de teoria, assim, era provavelmente o departamento que mais gente de teoria tinha, provavelmente o IME da USP também tinha, era muito forte em teoria também, mas o DCC era mais variado um pouquinho, e tinha muita gente, assim, que não tinha tanta gente, mas tinha já, predominantemente era um departamento de teoria, né? E aí eu falei, bom, esse negócio aqui vai ser difícil, né, arrumar aluno, aí eu coloquei lá, não sei, coisas de grafos que eu estava fazendo, aí já tinha uns 3 ou 4 em grafos, e eu falei, não, isso aqui não vai dar certo, né? Eu falei, acho que eu vou voltar, porque no dia que eu falei que eu vou voltar a fazer criptografia, eu me lembro até hoje, né? Foi em 1994, assim, eu falei, eu vou voltar a fazer criptografia, né? Vou voltar a estudar criptografia. Aí tinha uma fila de gente na porta, né? Querendo fazer criptografia. Enfim, aí eu achei meu nicho, o professor Lucchesi também não queria mais fazer criptografia, eu fiquei meio que sozinho fazendo, logo tive um aluno de doutorado, o professor Júlio Lopes, que muita gente deve conhecer, que foi meu aluno de doutorado e hoje é professor da Unicamp
Também nessa área de criptografia, ele começou a trabalhar com coisas como curvas elípticas, que na época eram coisas muito incipientes também, mas já ganhando espaço, né? E depois ganharam muito mais espaço. E aí comecei a trabalhar com criptografia, basicamente, mas logo, né, não havia ninguém fazendo segurança, muito pouca gente fazendo segurança, a área era muito incipiente também. E eu comecei e falei, bom, vamos fazer um pouco de segurança, protocolos de segurança. Tal. Nunca fui um cara de segurança de sistemas, assim, fui mais de... Né, não era a minha área, nunca foi meu forte, assim, nem como estudante eu não gostava muito, gostava mais de teoria. Eu falei, bom, vou fazer um pouco de protocolos, os protocolos tem que ter demonstração, de que o protocolo funciona, essas coisas. Eu falei, tá bom, então já, comigo é isso aqui, né? Então, eu tive alguns alunos que fizeram mestrado em segurança, outros mais... E segurança mais light, assim, né? mais segurança da informação do que segurança de sistemas. Né? E logo o professor Paulo Nício também, que era da área de processamento de imagens, né? O doutorado dele foi em processamento de imagens na Inglaterra, ele acabou migrando para... Ele também foi outro Cristo no início do DCC, porque ele pegou toda a... Eu era chefe de departamento, carregavam um piano e ele carregava outro, que era a administração da rede do DCC, né? Que também era outro problemão. Então, depois que nós nos livramos disso, ele foi para a área de segurança, porque ele já fazia administração da rede e estava preocupado com segurança, segurança. O que era administração hoje virou administração de segurança, né? Porque hoje ninguém mais faz outra coisa que administrar segurança mesmo, né? O resto está tudo automatizado, está tudo... enfim, e aí ficamos os três, né? Depois de alguns anos, era eu, o Júlio e o professor Paulo Lício, que foi orientador do André Grégio, né? E aí fiquei conhecendo outros criptólogos, o Paulo Barreto, que foi orientador do Marco Simplício, e formamos ali um núcleozinho, né? O Paulo Barreto, a gente, logo outras pessoas foram se juntando, fizemos um núcleozinho de criptografia. E a área de segurança também começou a crescer. Não é? Lá no ano 2000, a gente juntamos aí mais com o pessoal que fazia um workshop de segurança dentro do simpósio de tolerância a falhas, né? E a gente criou, assim, não estou falando nada foi simplesmente a oportunidade da época, né? O Simpósio Brasileiro de Segurança, que hoje o SBSEG, que tem já 21 anos como simpósio, e cresceu, mas a gente sempre reservava um cantinho ali para criptografia, né? Rapidamente nós ficamos em minoritários, porque muito mais gente fazia segurança do que criptografia, mas a gente precisava garantir um cantinho ali para os criptólogos. E aí e continuei trabalhando em criptografia, fiz algumas colaborações com o governo brasileiro, com o CEPEST, que era uma espécie de aspirante à NSA, nunca chegou a isso nem perto, mas, enfim, era um aspirante a isso na época. Então, a gente trabalhou com algumas assessorias para o CEPEST e começamos a trabalhar com alguns projetos, com o CPPD, com o Banco do Brasil, e fomos, enfim, sempre com um pezinho fora e um pé dentro da universidade. Quer dizer, a maior parte do tempo dentro da universidade, mas com o pezinho lá fora também, sempre procurando algum tipo de interação. Nós tivemos interação com a Intel durante muitos anos, que foi muito frutífera para a comunidade de criptografia do Brasil toda, né? 5 grupos foram fomentados na época, foi um negócio muito legal. Então, eu trabalho mais em cripto mesmo, em criptografia, ultimamente mais em criptografia pós-quântica, né? A gente pode falar um pouquinho disso depois. No começo foi criptografia de curvas elípticas, que é uma coisa que ganhou muito espaço também. E, em paralelo, eu acabei me envolvendo com as maratonas de programação, né? A gente começou as maratonas em 96, com a primeira maratona na UFMG, e depois era uma coisa brasileira, aos poucos foi ganhando vulto, ganhando mais gente, aí ficou uma coisa latino-americana, e a maratona brasileira ficou nas mãos do professor Carlos Eduardo Ferreira, da USP, do IME-USP, hoje ele é o coordenador das maratonas faz muitos anos, né? E eu fiquei mais com uma coisa latino-americana, assim, né? Eu deixei de fazer essas coisas em 2017, mas foi um período muito legal, conheci muita gente, muitos alunos, né? Literalmente milhares de alunos, e foi uma coisa muito legal, da qual eu tenho muito orgulho.
E de outras coisas também, né? Eu já tive um pezinho na urna eletrônica também. A gente fez uma avaliação da primeira urna em 2000, da primeira versão da urna eletrônica. A Unicamp fez, né, oficialmente uma avaliação. Eu estava envolvido com isso também. E, posteriormente, algumas coisas das quais a gente se orgulha bastante, que é um projeto para fazer um hardware de segurança totalmente nacional, com projeto aberto, que equipa as autoridades certificadoras, né, que emitem certificados digitais no Brasil todo. Isso foi uma coisa legal, porque resultou de um projeto com a RNP, que é a Rede Nacional de Pesquisas. Então, eu tenho uma carreira assim, bem eclética, meio que... E até orientei, nesse meio tempo, 2 dissertações de mestrado em teoria dos grafos, que é, digamos, a minha paixão primeira, digamos assim, né? Então é isso. Bom, chega. Estou prontinho para aposentar, já podia ter me aposentado em 2017, mas vou continuar até que eu não aguente mais, minhas pernas não aguentem mais. Bom, acho que é isso de apresentação. Depois a gente pode falar de algumas outras coisas. Obrigado. Eu que agradeço. É engraçado que a gente está comentando aqui entre nós que como tá todo mundo muito próximo assim um do outro, né? Apesar de a gente ter mandado e-mail separadamente, eventualmente acabam se conhecendo, conhece alguém. O senhor acabou falando do Carlos Eduardo Ferreira, que a gente chama de Carlinhos aqui. Carlinhos, foi meu professor no primeiro ano em introdução. E a gente queria reforçar aqui que o Slide ainda tá tendo bastante pergunta. Vocês podem não fazer pergunta, como também votar. E agora a gente vai selecionar as perguntas que mais convêm. Não vamos começar pelas melhores. As melhores a gente vai deixar para o final. E uma aqui, que está com bastante voto, que é: após a invasão / falha, como é feita a checagem do que foi comprometido e do que não foi? Quem quiser começar a falar, pode abrir o microfone. Isso é com o André, né? André, que gosta de forense. Quer dizer, eu não estou querendo me meter aqui, mas o André que gosta de forense. É meio complicado, né? Assim, a gente tenta fazer uma identificação da extensão do dano, né? Porque, como alguns de vocês já devem estar numa fase mais avançada do curso, tipo, já fizeram sistemas operacionais, já fizeram redes, né? Então, se a gente não tiver... Vamos voltar para como que acontece um ataque, né? Eu sou meio uma pessoa que não acredita muito em segurança. Eu acredito em insegurança computacional, porque é mais fácil a gente quebrar as coisas do que consertar, né? Mas quando você vai fazer o beabá de um ataque ali, até para mostrar, né? Nas minhas aulas de segurança eu mostro para os alunos primeiro ataque, lá no fim a gente fala um pouco de defesa, que é onde pode arrumar emprego, né? Mas não que posso fazer a defesa direito. Porque é muito mais fácil atacar, né? Você precisa de uma brecha só para entrar num sistema, e o coitado do administrador de segurança precisa fechar todas as portas possíveis, né? E o atacante, ele basta uma oportunidade ali. Mas se a infraestrutura tiver alguns mecanismos de segurança, por exemplo, login remoto, né? Você vai conseguir identificar algumas coisas que estão acontecendo. Né? Porque um atacante esperto, a primeira coisa que ele vai fazer é desligar o syslog da máquina. Então, ele vai tirar o histórico. Daí, a partir do momento que esse atacante entrou, você não sabe mais o que aconteceu dali para frente. Então, fazer a forense é um negócio meio complicado, porque você vai ter que copiar o disco primeiro, né? E garantir que tinha algum artefato em memória. Imagina que a pessoa está comprometida há vários dias ou mesmo semanas, né? De repente ela está há meses comprometida. Muitas das coisas que permitiram aquela invasão já foram embora, né? Esses artefatos, que seria código que ficou em memória, arquivos temporários, né? Tudo isso aí já foi. Então, se você não tiver nada no log que indique que houve essa intrusão, fica difícil, assim, você vai pegar um disco, imagina do ponto de vista lógico nosso mesmo, assim, não precisa nem saber de segurança, mas eu pego um disco tem quantos arquivos lá dentro? Como é que eu sei qual que é íntegro e qual que não é? Né? Então, tudo depende do que você tinha antes planejado para a defesa. Se você tiver uma base de dados com todos os arquivos que você tinha nesse sistema que foi comprometido, e você tinha, sei lá, o hash de cada um deles,
Você pode comparar se mudou alguma coisa ou não. Você pode comparar se apareceu algum arquivo novo ou não. Mas pensando em vida real, né? A gente teve até um incidente aqui no nosso data center da universidade, onde eu mesmo perdi um monte de máquina. E não foi um incidente de segurança, foi simplesmente uma replicação de file system que deu muito errado e as máquinas virtuais foram perdidas. E aí, o que vocês sempre ouvem falar assim de premissa de segurança? Tenha um backup dos seus dados. Mas ter backup não significa nada, porque você não precisa ter backup, você precisa ter restore, né? Porque o backup a gente tinha. Na hora de restaurar, deu errado, sabe? Então, às vezes, você está gravando um monte de dado ali, que seria o seu backup, mas na hora de fazer um rollback, de voltar esses dados de volta, eles não voltam, simplesmente porque não estava lá, estava corrompido, estava gravando arquivo vazio, o disco que controlava o backup já estava cheio, e você nem sabia mais que não estava gravando. Né? Tem N problemas aqui que tornam essa forense bem complicada. Aí você vai falar, mas não tem gente que ganha vida fazendo forense? Sim, daí é um outro aspecto, né? Então, você vai pegar um disco que foi infectado, você vai tentar extrair tudo quanto é arquivo ali e talvez passar antivírus nele, passar checador de integridade, né? Para verificar se tem alguma coisa que foi trojanizada, vamos dizer assim, um arquivo extra suspeito. Isso gera uma explosão, é igual recursividade, assim, né? Quando gera uma explosão ali de coisas que você tem que fazer a mais, tipo, minhas bibliotecas foram modificadas, e eu descobri que elas foram modificadas, mas essa modificação ela é fruto de uma atualização natural do sistema, ou foi um atacante que fez isso? E se a gente voltar alguns passos atrás, antes de chegar ali no disco, se não foi uma pessoa interna que fez o ataque, ele veio via rede. Mas um ataque via rede, qual que é a diferença? A gente pode filosofar aqui, sabe? Qual que é a diferença de um ataque para um não ataque? É o intuito, né? Porque o computador, ele não tem malícia. Então, veio um tráfego de rede numa porta minha que estava vulnerável e ele, sei lá, a pessoa simplesmente colocou uma string gigante ali. Mas foi a inabilidade do programa em lidar com aquela string gigante. E o intuito de quem mandou aquele tráfego de rede, que na verdade tinha alguma coisa para escalar privilégio ou abrir uma shell, né? É que causou o ataque. Mas aí, vocês conhecem algum lugar que guarda tráfego de rede para saber, né? Então, até esqueci a pergunta já, mas o trem é complicado. A gente tá. É tanta coisa ruim acontecendo na área de segurança, só desgraça atrás da outra. A pergunta era como é que a gente faz para checar se foi o que foi comprometido e o que não foi. Responde certo. Então, você tinha que ter antes um mecanismo que elencasse as coisas que você tem e se elas estão íntegras ou não. Mas quando a gente trata de segurança, a gente sempre tem que tratar do processo. O processo anterior, né? Não adianta querer ver depois. Depois você não tem uma garantia de nada, né? Mas esse processo de antes existem ferramentas que verificam se o software está desatualizado ou não e se essa desatualização, porque às vezes a gente precisa usar um software desatualizado, certo? Tem hora que um sistema não converge, você tem um driver de uma coisa que não funciona com o seu sistema atual. Mas você tem checagens de vulnerabilidade. Então, se você souber que um serviço era vulnerável na época que ele foi atacado, daí te ajuda a ter uma linha de raciocínio para perseguir algum desses artefatos que podem ter comprometido o sistema ou não, né? Posso só complementar rapidinho? É porque Pelo tem amor de Deus. É que tem o segundo ponto, que é o que o ataque fez, né? Porque em algum momento você tem que saber por que você detetou o ataque. Aconteceu alguma coisa de errado que você, opa, o que é isso? E esse comportamento, em geral, te dá uma dica do que pode ter acontecido antes. É quase que ir da frente para trás. Né? Bom, isso aqui aconteceu, eu só detetei agora. De onde veio, por exemplo, né, se tiver algum log de rede, como a André estava falando, se tiver um log em algum lugar de, essas máquinas mandaram um monte de mensagens para cá. Bom, então vamos ver. A gente delimitou quais máquinas fizeram, de onde saíram os ataques. Vamos nessas máquinas ir lá caçar, tem algo corrompido, algum serviço que não devia estar lá, eventualmente um TeamViewer, alguma coisa de acesso remoto, enfim, é mais uma arte
com ferramentas, mas eu diria que é mais uma arte do que uma ciência exata o que aconteceu. Vai depender muito do ataque, quais onde o ataque afetou, né? Se o ataque desativou os logs, aí é um problema grave, onde você vai achar os rastros, né? Mas boa parte dos atacantes é preguiçoso e não faz o dever de casa de fato esconder os rastros, né? Ataca do IP da própria casa, e aí dá para pedir log para Vivo e afins, de quem que estava com esse endereço IP, qual que é o dono desse endereço IP nesse horário? Os bons hackers é aquele cara que você não vai conseguir descobrir o que aconteceu. Um bom hacker, inclusive, faz um ataque de negação de serviço enquanto ele está atacando, porque você tem tanto lixo no log que você não acha ele nunca mais. E, na verdade, ele vai estar preocupado em se esconder, porque ele é bom o suficiente, você nem vai perceber que ele te atacou normalmente, né? Porque você nem vai descobrir que teve um ataque, né? E aí, molecada, para vocês, o que eu costumo falar é o seguinte, como o Marcos falou, parece que não é uma ciência muito exata, né? E o que a gente fala é, vocês têm que correr atrás, por exemplo, façam capture the flag, aprendam o maior número de ataques possíveis, a maior forma de tentar identificar, porque é como um médico. Quando você começa a trabalhar com ataque, com segurança, o que você vai ver, você vai fazer diagnóstico. Igual médico, você chega lá, meu nariz está escorrendo, eu estou com febre. Pode ser gripe, agora pode ser Covid, entendeu? Então, você começa a supor quais são os tipos de ataque que o cara tem. Então, quanto mais experiência você tiver, ou seja, quanto mais você passar por vários tipos de ataques e várias formas de tentar detectar e saber quais são as diferenças sutis entre um e o outro, mais você vai estar apto para ter esses insights, como o Marcos falou, de, mexeu nessa máquina, fez esse log, viu tal coisa, então pode ser um tipo de ataque. E ele falou, DDoS, encheu de lixo. Por quê? Porque várias máquinas atacaram de vários pontos, então, teve um DDoS, porque eu tenho um monte de pontos, de IPs diferentes aqui me atacando, um da China, tudo no mesmo horário, na mesma época, então eu já consigo detectar isso. Então, quando vocês fazem essas brincadeiras que a gente fala, né, esses capture the flags, que vocês começam a correr atrás e vão tendo esses insights, quando vocês verem um tipo de ataque, vocês vão falar, nossa, isso aqui é um SQL injection, não, isso aqui é um DDoS, e isso vai ajudar bastante vocês no futuro, né? A vocês descobrirem o que é que vocês estão tratando aí, qual ataque que aconteceu e por quê, né? E da onde, né? Podemos ir para a próxima pergunta. Obrigado aos professores que responderam. A próxima pergunta mais votada é em relação ao IoT. Quais são os desafios da segurança em IoT, em especial na comunicação D2D, onde precisa ter um tempo de resposta rápido e os dispositivos têm um hardware limitado? Acho que a Kalinka pode falar disso. Posso? Você também, né? Já que você trabalhou lá no mestrado com a parte... Você faz. Oi? Eu estou desatualizado. Na verdade, eu brinco ainda com a IoT, mas eu vejo você voando coisas. O seu é mais perigoso. É mais crítico o negócio, né? A coisa é mais embaixo. Na verdade, quando a gente está brincando com esses dispositivos de IoT, a gente brinca com a internet das coisas voadoras, né? Que nem o Marcos falou assim, e a gente está voando com eles. Realmente, a gente tem que ter um grau de segurança muito grande, e aí começa a ficar bastante complicado, porque a segurança desses dispositivos não é só do dispositivo, a gente tem que ter a segurança da rede, e aí isso permeia várias camadas, inclusive chegando na parte de criptografia, onde a gente tem que ter bons algoritmos criptográficos para garantir. E aí a gente chega em dois problemas. Um, é essa falta de muitas vezes de memória ou de processamento para conseguir fazer as coisas, e aí a gente tenta retirar desses dispositivos algumas camadas para que a gente não tenha todo o problema da rede, todo o overhead dessas camadas, né, para poder levar isso em conta, e tenta usar algoritmos criptográficos que sejam mais rápidos e que consumam menos poder de processamento. A gente brincou bastante com o curva elíptica, que é um dos que permite uma criptografia muito legal, com um custo mais baixo, né, frente aos assimétricos que a gente tem aí, para rodar dentro desses aviões. E um dos problemas que a gente tem hoje, e que tem um pessoal da universidade, uma universidade da Inglaterra, eu sou péssima para nome, é a Sheffield, se eu não me engano, eu não sei se eu pronunciei correto, mas tem um professor lá que tem trabalhado em produzir um algoritmo que roda em nível de hardware mesmo, assim, ele não chega a ser um chip, mas ele abstrai vários elementos e ele consegue fazer uma criptografia
bem legal para rodar dentro de sistemas embarcados. Por enquanto, esse é o que a gente tem visto que tem tido melhor resultado para esses sistemas de IoT, quando a gente pensa que ainda tem um processamento. Se a gente falar de IoT de modo geral, a gente se pega em vários problemas, né? O Simplício sabe aí, porque ele mexeu com isso lá nos primórdios, a gente ainda tem, por exemplo, câmeras IP, que é difícil, como é que a gente vai ter alguma coisa rodando dentro daquele treco, né? Então, o máximo que às vezes a gente consegue é uma autenticação, um login, uma senha, ter um firmware aí rodando por trás. Então, existem alguns elementos que ainda é muito complicado a gente dizer que a gente vai conseguir garantir que a gente tenha algum nível de segurança, tá? Então, para esses dispositivos é mais complicado e o estudo tem sido bastante intensificado no sentido de colocar, como eu falei, segurança em vários níveis, não só dentro do dispositivo, porque muitas vezes ele não dá conta, né? Mas em tudo que permeia. Então, na rede, na camada de autenticação para acesso a esse dispositivo, em todos os elementos que estão envolvidos aí. Não sei se eu respondi a pergunta, vocês deviam botar a pergunta para a gente poder lembrar, porque a gente começa a falar tanto que a gente, como disse o André, a gente já até esquece qual foi a pergunta. É igual em aula, a gente começa a viajar e não volta. É hora que você vê, você fala assim, nossa, onde é que eu estava? Ainda bem que tem os slides, né? Mas a gente tem slide, eu tenho a lousa, né? Para saber, nossa, eu saí daqui, abri, agora eu tenho que fechar, né? Os parênteses. Eu falei, Luísa, o professor é um trem, você tem que mandar parar de falar. Deixa eu só colocar uma buzzword, porque a Kalinka falou duas buzzwords sem falar as buzzwords. Segurança em profundidade, essa história de você colocar as várias camadas. Não dá para colocar no sensor porque ele tem restrição de recursos. Ok, onde você pode colocar então? Isso, vamos pôr na rede. Vamos pôr... pode não ser perfeito, mas pelo menos ajuda. E o outro que ela falou dos dispositivos que não tem é segurança por projeto, que é o sonho de todo mundo da área de segurança. Quando você estiver projetando algo, coloca como um requisito segurança ali, porque ao construir aquele dispositivo, aquela solução, seja lá o que for, ele já está pronto, né? Não compre a bendita da câmera se ela não suporta o que você precisa de segurança, ela não bate com seus requisitos. Qual que é o problema disso? A primeira coisa que sai quando aperta o prazo e o orçamento é segurança. A segunda coisa é desempenho. Só depois que o pessoal começa a tirar funcionalidade. Mas segurança, para cair fora, é muito rápido. Tem melhorado, né? Tem. Eu acho que a pandemia foi uma das coisas que trouxe isso. Aí tem o outro lado. As pessoas se preocupam com segurança depois de terem um problema de segurança. Exato. E está tendo muito problema de segurança. Mas já está legal, porque, veja, o próprio Dahab falou lá atrás, quando ele começou, que ele voltou, ninguém estava nem aí para segurança. Aí começou o algoritmo criptográfico, mas não tinha muita gente que trabalhava, e hoje a gente tem tem grupos que têm se preocupado com isso. Então, eu acho que essa comunidade tem crescido, né? Eu fico feliz com isso, e as empresas têm começado a ver que elas procuram por isso, ou elas vão se lascar, né? Posso e a terceira buzzword que você ia falar? Não, eram duas, eram essas duas. Tá. Eu só queria, na linha que você falou de as empresas se preocupam com isso, a gente acabou de entrar num consórcio grande, chama Yasmin, é um centro de inteligência artificial, então esse era o tema, inteligência artificial para a indústria 4.0. O que aconteceu? Começou lá, várias empresas, tem Siemens e tal, discutindo temas de inteligência artificial e tal, e em um certo momento, alguém da Siemens, acho que foi, falou, e a segurança? Então entrou, para você ter uma noção, a buzzword de inteligência artificial, as pessoas começaram a olhar, mas é bom a gente colocar segurança aí também. É engraçado que as reuniões que a gente tem tido, o pessoal começa a falar das várias coisas e tal, aí a gente precisa olhar para a parte de segurança, não pode esquecer disso. Então, de fato, tem melhorado. Mas é o sonho as pessoas se preocuparem. Vamos ver até onde o nosso sonho se mantém em crescente. E, na verdade, a gente deveria ter a segurança já no software, né? Quando a gente já faz, não só no projeto, mas no desenvolvimento. Então, desenvolvimento seguro, né? Do software seguro, que é o que o pessoal preconiza. E o pessoal da RNP também é muito pesado nisso. Quando eles estão falando de segurança, a primeira coisa que eles falam é que a gente devia ter na escola, na universidade, uma disciplina para segurança em software, né? Para o desenvolvimento de software seguro. E aí, só fechando a pergunta, né? Quem fez perguntou da comunicação dispositivo. Então, vai depender, e são muitos os challenges aí que a gente tem, justamente por isso, porque tem dispositivo que não tem jeito. Então, se eu tiver um dispositivo que não tem condições, com outro que também não tem condições, talvez o que eu consiga fazer é tratar a rede, tentar ver a rede para garantir
algum nível de segurança. De novo, eu vou repetir, não tem segurança 100%, cai no que o André falou, né? É tudo mais inseguro do que seguro. Então, a gente tem que olhar o que a gente consegue colocar e quais os riscos que a gente está disposto a assumir. Porque pode ter, eu coloquei algum nível de segurança, mas tá bom, para mim tá legal, eu estou disposta a assumir o risco de alguém hackear, de alguém entrar, né? E ver a possibilidade e a probabilidade daquilo efetivamente acontecer. Então, risco, tudo isso a gente tem que levar em conta e por isso que surgem protocolos, tanto em nível de rede quanto em nível de dispositivos, e tem estudos aí, como comentou o Marcos, em diversos níveis de profundidade e hierarquia que a gente trabalha dentro da rede e da comunicação, também a IoT. Se eu puder colocar a minha terceira buzzword, ou quarta, né? Quarta não, acho que é quarta, né, cara? Terceira. A minha colher de criptólogo, uma das coisas que ficaram críticas em IoT é como é que a gente implementa os algoritmos criptográficos que fazem criptografia de forma que eles sejam imunes a um tipo de ataque que é hoje uma preocupação generalizada, e você não pode pensar em fazer uma implementação de um algoritmo criptográfico no dispositivo sem pensar nesse tipo de ataque, né? Que é um ataque que não tem nada a ver com tentar quebrar um algoritmo, ou tentar estudar o algoritmo para descobrir alguma falha, ou, enfim, fazer uma busca exaustiva pela chave, nem nada disso, né? E é um ataque, se vocês... Bom, a segurança de um método criptográfico, de um algoritmo criptográfico, reside basicamente em quão bem você consegue esconder, né? Bom, a segurança é toda na chave criptográfica, né? O algoritmo é uma coisa pública, os padrões são públicos, tudo mais. Então, e a força do algoritmo está baseada no uso de uma chave, mais um algoritmo, mais o texto que vai ser criptografado ou encriptado, né? E, enfim, se você consegue descobrir a chave, você consegue basicamente quebrar a criptografia, né? Se você consegue descobrir a chave sistematicamente, pior ainda, né? Você consegue descobrir uma, bom, sorte sua. Se você descobrir sistematicamente, muita sorte sua. Então, só que as pessoas conseguem descobrir a chave, né? Uma linha de ataques que começou aí já faz 2 décadas, talvez, até mais, talvez se a gente pensar honestamente nisso, que são os ataques de canal lateral. O que significa isso? Significa que eu vou buscar evidências da execução do algoritmo, ou pistas do que está acontecendo na execução do algoritmo, sem querer olhar para o algoritmo em si, sem querer estudar o algoritmo que eu disse para vocês. Você pode, por exemplo, medir o tempo de execução do algoritmo e comparar o tempo de execução dele para diferentes chaves, né? Se ele muda, não é, o tempo de execução para diferentes chaves, talvez seja porque tem obviamente é porque a forma da chave, se tem mais bits uns do que zeros, ou se tem mais bits numa certa região da chave são uns do que zeros, ou se eles têm algum formato específico, etc. Né? Mas se o comportamento do algoritmo é sempre constante, digamos, do ponto de vista do tempo de execução, então significa que esse algoritmo é imune a esse tipo de ataque, a esse tipo de canal. E esse canal é lateral no sentido que você não olha o resultado da execução do algoritmo. Ele é um canal, ele é uma coisa que acontece, são efeitos que acontecem por causa da execução do algoritmo, né? São efeitos laterais, efeitos colaterais, digamos assim, né? A gente não fala canais colaterais, a gente fala canais laterais, mas é um efeito colateral da execução do algoritmo. Você pode também medir radiação, né? Para tentar medir a radiação, você pode medir consumo de energia. Tem vários fenômenos físicos que acontecem durante a execução de algoritmo, mas para isso você precisa ter acesso ao dispositivo. E em IoT, isso daí já é dado, né? Você tem acesso ao dispositivo. Antigamente, não. Antigamente, você tem um servidor que está escondido em algum lugar, etc. Mas, hoje em dia, né, um celular, na maioria dos dispositivos que fazem computação, exceto servidores em data center, ou enfim, são
de livre acesso. Quando você está executando o WhatsApp, ele está rodando um algoritmo criptográfico, aquele algoritmo está implementado da forma correta, de maneira a não deixar você deduzir a chave por esses métodos de canais laterais. Então, isso é uma outra dificuldade, é um outro desafio que está na mente de todo mundo quando implementa algoritmos criptográficos. Nessa linha, Ricardo, na verdade, o pessoal lá de Sheffield tem um professor, não vou lembrar o nome, que eu sou péssima para nome, que ele está trabalhando justamente nisso, porque, por exemplo, quando você está voando um drone, a gente fala, eu tenho comunicação sem fio, eu vou trocar mensagens de forma segura, só que justamente a gente cai nesse problema, né? A chave está dentro do drone. O drone caiu, já era, né? Porque a password está lá, se você não guardou direito, qual é a forma de você estar guardando as informações que está lá no algoritmo criptográfico? Ele está com a chave pública e privada lá dentro, né? Certo? Então, é bem nessa linha mesmo. Você tem acesso total ao dispositivo. Se você jogou um ataque de jamming nele, ele caiu no chão, você conseguiu, de alguma forma, acessar o hardware dele, o que não é tão difícil, né? Você consegue ter acesso à chave e, a partir daí, você consegue entrar, se você tiver, vamos supor, um swarm de Vants, você consegue acessar todos os outros e entrar com um drone na rede sem ser descoberto, né? Porque você vai ter a chave, né? Para trocar e conseguir comunicar. Esse é um problema mais ainda grave, de quando você tem que embutir a chave, né, junto com o algoritmo e o dispositivo está de livre acesso, e aí entra uma coisa que criptografia chamada de criptografia de caixa branca, né, onde você mistura a chave junto com o código do algoritmo de forma bastante sofisticada, bastante com métodos, tem várias formas de mascarar essa chave, né? De forma que, mesmo que a pessoa tenha acesso a todo o código, né? Ela não consiga achar a chave lá dentro daquela bagunça que não parece nenhum código, né? É só uma coisa que tem até aparência de aleatório, mas, enfim, você consegue executar e fazer o que você quer ainda assim. Então, isso é diferente da criptografia tradicional de caixa preta, onde você só tem entrada e saída para estudar, mas não olha lá dentro do dispositivo. Essa de caixa branca, por exemplo, isso é muito usado para fazer controle de direitos autorais, né? Então, se você quer colocar uma peça, alguma coisa dentro de um dispositivo e quer que somente pessoas autorizadas a executar aquilo, ou um dispositivo executar aquele código, você precisa embutir a chave necessariamente, aí você precisa usar esse tipo de criptografia. Mas isso é um pouquinho, isso é uma outra avenida também. Mas o legal é que a gente tem esses vários challenges, né? Como eles perguntaram justamente da parte de IoT, a gente tem todos esses challenges. Todas essas juntas, né? Mais a restrição de recursos. Exato. Então, tem linhas, você vê, esse pessoal lá da Chef trabalha só com isso, nesses vários algoritmos de caixa branca para tentar fazer a ocultação de chaves. Então, é uma área de estudo inteira só nisso, né? É bem legal. Assim. Bem legal. Ver um grupo trabalhando. Então, tem muitos desafios, né? Para quem fez a pergunta aí, são vários. Obrigado pelas respostas, foi bem completo. E a gente vê que tem mais problemas do que soluções, né? Tem muitos desafios, que sempre acaba caindo nisso. A gente tem algumas perguntas aqui, dá para classificar mais ou menos como perguntas polêmicas e perguntas mais teóricas, assim. E vou fazer algumas delas que são relacionadas com desenvolvimento. Uma delas é se existe algum tipo de design pattern para a criação de sistemas de segurança, e a outra dela, que tem bastante voto, que é qual que é mais seguro, código fechado ou software livre? Mandei as duas no chat. Vou começar respondendo um pouquinho da segunda, né? O que é mais seguro, código fechado ou software livre? Né? Na verdade, a gente tem várias formas de ver. Quando você tem o software livre, ele é chibatado, né? Você coloca ele à prova. Então, a gente costuma dizer que você testa muito esse código e você consegue deixá-lo mais seguro, porque você vai tornando ele mais seguro à medida que você vai testando, né? Existe ainda alguns códigos que o pessoal trata por obscuridade, né? Então, você tenta deixar aquele código inatingível, de forma que a pessoa não conhecendo o código, ela não vai conseguir usar o seu sistema.
veja, é um risco que você corre, porque a partir do momento que esse código for exposto, você não sabe o quão ele vai estar vulnerável, porque você não deixou ele à mercê, né, dos testes todos que ele poderia ter ter sido sabatinado, né? Então aí vai depender da sua estratégia e do que você quer fazer. Em geral, eu acho que ter um código aberto que você tenha ele como mais testado é uma estratégia mais inteligente a partir do momento que você vai ter os feedbacks, né? E você vai saber das vulnerabilidades daquele código e não vai ser surpreendido. Mas, né? Pode ter casos onde você queira mantê-lo obscuro, né? Eu queria fazer um contraponto. Vai lá, essa é a ideia. A discussão. Assim, eu particularmente desconheço um design pattern específico para lidar com coisas de segurança, mas existe um livro de 2001 ou 2003, que é conhecido vulgarmente como o livro do chapéu branco, e chama Building Secure Software. E a gente pode dizer que ali foi um divisor de águas na computação segura, vamos dizer assim, na programação segura, porque o pessoal começou, não só acadêmicos, né, como era muita gente de empresa que fazia programas, inclusive para monitorar coisas do Windows, né? Eu vou contar a historinha agora, tá? Não tem como falar resumido aqui. Mas no Building Secure Software, seria como um design pattern, que é uma coisa que eu acho que o professor Darrab e o Simplício mencionaram agora há pouco, né? Que é o Security by Design. Então, todo o ciclo de segurança, de desenvolvimento de software que vocês veem lá, desde a licitação do requisito, até projeto, implementação e teste, tem que ter as etapas intermediárias que pensam, onde que a gente bota segurança, onde isso aqui pode ser quebrado ou não. Né? Então, tem alguns livros de cerca de 20, 15 anos atrás que já tratam desse ciclo de desenvolvimento de software seguro. Acho que eles são os melhores design patterns, que ali você aprende a pensar no que pode dar errado, e também a tomar consciência de eu sempre tenho que validar a entrada, eu nunca posso confiar no meu usuário. Sempre que eu tenho uma saída de uma função que é entrada para outra, eu tenho que garantir que aquela função que vai receber, ela valide essa entrada, não assuma que porque um programa deveria soltar X, né, deveria soltar um inteiro ou uma struct que é de um determinado jeito, que isso vai acontecer realmente e vai lá para o outro lado. Né? Então, basicamente, se validar a entrada e limitar a buffer, né? Muitos desses problemas acabam. E essa discussão da qual software é mais seguro, ela é bem complicada, porque pensa assim, se uma empresa tem bastante dinheiro para investir em engenheiros de segurança, cientistas que tratem dessas coisas e testadores de segurança, e você tem um produto desenvolvido por uma comunidade pequena, que às vezes tem pouca gente para trabalhar e pouco tempo para soltar, qual vai ser mais seguro, né? Nesse próprio livro do Building Secure Software, tem uma teoria ali que chama Too Many Eyeballs, que ela pode ser ilustrada pelo problema da libSSL que teve há poucos anos atrás, né? Você sabe que teve um problema aí com os SSH, todo mundo estava usando o OpenSSH com um problema na biblioteca de criptografia. Essa teoria do Too Many Eyeballs é justamente esse ponto que a professora Kalinka falou. A gente tem um código aberto, ele é muito importante, porque ele é auditável. Mas a partir do momento que a gente fala assim, que bom, eu vou usar esse software porque ele é auditável. Daí todo mundo fala que vai usar porque é auditável. Mas e quem que é a pessoa que audita, né? Então tem tanta possibilidade de olhar o código que ninguém olha. E aí ele fica anos, às vezes, vulnerável ali. Né? Então acho que a gente tem que ter esse discernimento, assim, de pensar, tudo é inseguro. Basta alguém ter motivação para atacar, né? Eu mandei uma mensagem no chat aqui só para deixar claro, e para não esquecer também. Mas só na área de criptografia é aberto, ponto. Tipo, algoritmo criptográfico fechado igual a não use. Princípio do século XIX. Quem esconde, a história mostra que esconder dá caca, necessariamente. Na área de sistemas, aí entra toda essa discussão, se pode ser ou pode não ser. Em geral, eu também concordo com a Kalinka. Vamos lá, é aberto a discussão. Em geral, vai para o lado de aberto, tem mais chances de ser seguro por conta do princípio que o André colocou do Too Many Eyeballs. Eu só queria falar do negócio de design pattern de segurança. Tem algum design pattern para teste?
Se tiver, é esse, porque testa o seu software, e testa não só o caminho feliz. Pensa como um atacante e coloca lá testes do tipo, isso eu mando um pacote maior do que tá na especificação. Não, mas o formato do pacote fala qual que é o tamanho dele. Ótimo, mente. Manda errado. E vê o que acontece. Boa parte dos erros você pega, assim, erros de segurança básicos que entram em livros e em toda a teoria de como construir software mais seguro, você pega exatamente assim, testando. Mas não é teste só para cumprir tabela, é teste do tipo, manda a coisa mais bizarra possível e imaginável para o seu software e ver se ele consegue lidar com aquilo corretamente. Já que você falou isso, Simplício, tem um negócio que eu vi num artigo há uma década atrás que chamava casos de abuso. Eu achei super interessante isso. E aí eu aplico isso nas aulas de segurança. Falo, gente, não levem a mal, mas eu vou tentar ensinar vocês a pensarem como criminosos aqui. E para fazer segurança, a gente tem que ter esse pensamento, né, de como quebrar, até para saber defender ali. E o caso de abuso é isso. Em vez de você fazer o caso de uso, de falar, eu vou apertar o botão que tem uma impressora, ele vai imprimir, você fala, eu vou mandar uma string gigantesca para a impressora para ver se a fila dela estoura, se o spool corrompe, né? Então, se na hora que você estiver projetando, né? Achei perfeito esse do teste, é o design pattern do teste mesmo. Porque muito software ele é testado funcionalmente, né? Você vai querer ver assim, o requisito diz, se eu fizer isso, vai acontecer aquilo. Daí, se aconteceu, você vai lá e faz uma estrelinha verde ali, né? Mas e o abuso desse software, né? Muitos dos ataques aconteceram com programas que funcionavam perfeitamente legítimos, mas quando eles entrarem em conluio com outros programas, por exemplo, o meu leitor de e-mail ele lê um arquivo de configuração. Mas e se eu passar um arquivo de configuração num formato errado? Será que eu não consigo subverter esse sistema e abrir uma shell de root, já que o programa que serve o e-mail ele roda como root? Né? Então é o caso de abuso e o teste. Né? Muitas vulnerabilidades são encontradas, né? Existe uma profissão que é o bug hunter, a pessoa que caça vulnerabilidade. Elas são feitas com fuzzers, que são softwares que ficam variando a entrada, e jogam um monte de entrada maluca, lixo, tamanhos diferentes, para ver onde que quebra e o que acontece com esse quebrar. Se ele vai mostrar o banco de dados, se ele vai mostrar um caminho do sistema, se ele vai expor alguma classe ou alguma funcionalidade. E é justamente porque, na verdade, segurança é algo que não é funcional, né? São requisitos não funcionais do sistema, né? E por isso que os testes só funcionais não funcionam, né? Porque a gente tem que ter... É por isso que é diferente, né? Não adianta. Só complementando, quer dizer, depende da comunidade com que você fala, esse negócio, essa questão fica um pouquinho, toma cores diferentes. Por exemplo, se você vai na comunidade, se você vai falar com governos e militares e coisas assim, não vai ter como você convencer alguns setores de que eles precisam publicar os algoritmos deles, etc. Se você for lá no NSA e fizer um enorme discurso, fizer 2 horas, fizer uma maior evangelização de software aberto lá, simplesmente vai ser jogado na rua. Porque, para eles precisam estar um passinho na frente de todo mundo. Eles têm 2.000 e tantos matemáticos na última conta da NSA, pensando em criptografia para eles. Né? Então, eles acham que estão na frente e tem sempre alguma... e querem se manter na frente. Né? Para eles, segurança... os algoritmos criptográficos deles não vai ter... Tanto que o RSA e toda a história de criptografia de chave pública foi primeiramente descoberto no meio secreto, no serviço secreto, basicamente, né? num escritório do governo britânico que pensava nessas coisas anos antes de ser descoberto pelos acadêmicos. Né? Depois tem pessoal morrendo de despeito, né? De ver na hora que isso foi descoberto na academia, ver todo esse pessoal ganhar os louros por uma coisa que eles já tinham descoberto anos antes e não poderem falar sobre aquilo, porque eles não podiam abrir a boca. Muitos anos depois, a história foi contada, mas essa questão é complicada. Né? Por exemplo, na urna eletrônica, o software, por muito tempo, foi totalmente fechado, porque lá dentro havia um código, um pedaço de um código que era feito pelo CPESC, que é o órgão de segurança do governo brasileiro, do executivo.
né? E não havia quem convencesse o TSE a abrir esse código, porque o CPS dizia, olha, não, lá tem um pedaço de software que, se for aberto, vai revelar como o CPS que projeta seus algoritmos criptográficos. Então, nada de abrir o código. Tá? E isso era muito ruim, porque no caso da urna, tem um problema adicional, que é a confiabilidade do sistema de votação eletrônica. Né? Como é que você vai votar num negócio? Como é que você vai confiar num sistema de votação que esconde a forma como processa seus votos, como conta, enfim. Né? Como é que você... Isso desperta essa situação de paranoia que existe por aí, que é devida simplesmente à resistência do TSE de abrir completamente o processo, totalmente. Né? A gente brinca que, quer dizer, a primeira coisa que se o sistema fosse usar uma urna de lona, não é aquela urna de contagem de votos em papel, a primeira coisa que você faz, que o mesário tem que fazer, é pegar a urna, abrir a urna, esvaziar, mostrar para todo mundo que a urna está vazia, abrir a urna do avesso, né? Mostrar, olha, está vazia, vamos começar. Não é? Isso tem que ser equivalente a isso na urna eletrônica, mas obviamente que não é. Mas isso é outra coisa, é outra avenida, mas só para mostrar para vocês que essa questão tem cores diferentes dependendo da comunidade onde você está também. Obrigado. Muito obrigado pelas respostas, foi bem completo. A gente está partindo agora para o final, imagino, né? A gente selecionou todas as perguntas aqui finais e a primeira dela, achei meio confuso, mas acho que dá para entender. Adoro a área de segurança, né? Ela tá quem fez essa pergunta deve estar mediando porque ela está desde o começo lá pendurada. Adoro a área de segurança, mas sempre ouço comentários sobre essa área que pune muito qualquer mísero erro e traz muito estresse. O que vocês acham sobre isso? Acho que eu não vi direito a pergunta, desculpa. Área estressante, a gente vive estressado. Eu tomo cerveja de vez em quando e relaxo, mas eu acho que na academia a gente vive estressado. Não, mas assim, tem algumas áreas dentro de segurança. Você está falando com algumas pessoas que trabalham na área de pesquisa. Ou seja, a gente tenta construir coisas que sejam mais robustas para serem colocadas em produção no futuro. Ou destruir coisas. Ou destruídas. Quando você pega alguém de operação de segurança, eu garanto que é mais estressante. Porque a operação pegou o que a gente eventualmente pensou, desenvolveu e tal, coloca para rodar no sistema e, se tiver uma brecha, você muito possivelmente vai ser chamado de madrugada para resolver o problema. Então, a parte de operação, de fato, é um pouco mais complexa. Mas tem várias áreas. Tem a área de bug hunting, por exemplo. Você não tem estresse nenhum. Você está lá tentando quebrar o de alguém. Alguém vai estar estressado do outro lado. Tem a área de forense. Teve um problema, você está tentando achar a raiz do problema e remover o que estava ali, né? Você está trabalhando do lado da pessoa que ouviu muito do tipo, como diabos isso aconteceu? Então, você está ali para tentar ajudar ele a responder esse negócio. Tem a área de pesquisa. Na área de pesquisa, você pode escolher, enfim, mais ou menos escolher o tipo de coisa que você quer fazer naquele momento de estudar. Então, tem áreas e áreas. Eu conheço pessoas da área de operação de segurança. Eu vou contar um caso. Um cara de banco, ele foi chamado na quinta-feira para ir para o Rio de Janeiro, se não me engano, resolver alguma coisa que tinha dado pau. Ele não conta até hoje o que aconteceu. Ele voltou 3 dias depois com a mesma roupa, e falou que estava tudo certo agora. Então, não acho que foi a viagem mais divertida. A história conta-se várias vezes, e ele é da operação de segurança de dentro de um grande banco de varejo do Brasil. Mas ele está vivo ainda, está bem, ele gosta da área, a gente toma cerveja juntos. Ele tem cabelo, ele tem cabelo. Enfim, depende da área, eu diria, o estresse. Quem trabalha mesmo, eu tenho vários alunos que seguiram para a área, estão trabalhando em empresa, são administrador de segurança sênior. É desgastante, sim, mas você tem que lembrar que você tem uma equipe toda trabalhando com você também, né? Lógico que quem está no topo vai ser mais cobrado, vai ser mais requisitado, e para isso você tem que se preparar.
erros acontecem, o que se espera é que se aquele erro aconteceu e se a sua equipe toda não conseguiu resolver, é sinal que não é só você que é ruim, a equipe tentou e não deu certo. Existem casos que são realmente complicados e se você fez alguma coisa errada ou deu alguma coisa errada, deu ruim, não foi só por culpa sua, é que não dava mesmo para resolver aquele problema. Agora, quando cai mesmo o peso e o tijolo na cabeça, é quando você está despreparado e olham que aquilo que você fez era algo trivial, que qualquer aluno de graduação, por exemplo, saberia qual é o problema e o que deveria ser resolvido, e você, como analista sênior que está lá, você não fez nada, entendeu? Então, assim, é bem complicado. Então, você tem que saber que, em geral, esses cargos pagam muito bem, mas você tem que saber o que você está fazendo. Não adianta você falar assim, eu acho que eu entendo de segurança, eu acho que eu vou fazer tal coisa, e pegar e falar, não, né? E encarar alguma coisa dessa. Não, você tem que estar bem preparado para poder Como qualquer saber. área. Exato, isso que eu ia falar. Só que isso é para qualquer área, né? Então, eu acho que a gente vai estar sempre preocupado para qualquer área que a gente for trabalhar. Prepare-se, então, se você quer seguir para essa área, faça cursos, estude bastante, esteja o melhor preparado possível. Certamente a empresa, quando você entrar, em qualquer área também, vai te dar um treinamento e alguns dias para você se adaptar, para você entender a equipe, para você se familiarizar com a equipe, com aquela empresa que você está, né, com como ela funciona, quais são as regras. E muitas vezes há problemas que você vai ter que nem é culpa sua, porque você foi lá, falou, olha, vamos implementar isso, vamos fazer esse teste de segurança, vamos fazer tal coisa, e a empresa fala assim, não. E aí vai na semana seguinte, sofre um ataque bem daquele que você falou assim, olha, vamos testar, vamos botar à prova o sistema, e a empresa falou não. Aí a culpa é sua? Não é também, né? Você vai falar, não, cara, eu apontei aqui, a equipe toda falou que tinha que fazer isso, e muitas vezes você não tem muito, você está de mãos atadas, tá certo? Então, o importante é você tentar se destacar e fazer o melhor que você puder em qualquer área. Estresse a gente passa? Passa, mesmo sendo professor. Essa época de final de semestre, nós estamos todos cansados de tanto corrigir prova e trabalho, etc. Por mais que a gente adore dar aula, eu odeio corrigir prova. Enfim. Se alguém quiser mais complementar, a gente pode passar para a Acho que eu próxima. não tenho nada a complementar. Não, só quero lembrar que você pode sempre recorrer ao que a Kalinka escreveu aí atrás no chat. Não há nada 100% seguro, então relaxa um pouquinho, não fica tão... Ok. A próxima pergunta é daquelas perguntas polêmicas que como vocês enxergam o futuro da segurança com a computação quântica e criptografia da curva elíptica vai aguentar o poder da computação quântica? Essa é com você, Ricardo. Pode ser comigo, mas o Marcos também sabe dessas coisas. Vai lá. Bom, a criptografia de curvas elípticas não vai aguentar se a computação quântica virar o que prometem mesmo, né? Assim, isso é uma coisa que tem acontecido muitos progressos, as pessoas tem até produtos comerciais de computação quântica, mas eles não são exatamente o que é necessário para quebrar a criptografia na escala que você precisa para quebrar um algoritmo como de curvas elípticas ou RSA. Então, se a resposta é se a criptografia, se a computação quântica vingar do jeito que dizem, sim ou não, a criptografia de curvas elípticas não vai aguentar, assim como a RSA não vai aguentar. Mas existem iniciativas já, né, de padronização de algoritmos baseados em outras técnicas matemáticas que até agora estão imunes a ataques quânticos, né? E aparentemente vão ficar... Não existem muitos ganhos que a computação... Por incrível que pareça, a única coisa de impacto que a computação quântica conseguiu mostrar até agora foi quebrar esses métodos de criptografia que estão em uso, tanto baseados em fatoração de números inteiros, como num problema lá de logaritmo discreto em curvas elípticas. Então, depende, a resposta eu acho que depende de como a computação quântica vai progredir, de como ela vai progredir. Talvez um rápido complemento, que a gente está também num grupo da FAPESP, enfim, talvez vingue com a FAPESP de computação quântica no Brasil. São vários
pesquisadores no Brasil todo que estão olhando para isso, mas eu concordo com o Dahab nas duas coisas, tanto que primeiro, e é legal que curvas elípticas caem antes de RSA, tá? É porque, exatamente por ser mais eficiente, diminuir os tamanhos das chaves, dá para quebrar mais rápido. Enfim, foi um lado de desempenho e contra o computador quântico cai antes. Mas ainda, os mais otimistas falam não antes de 2030, não antes de. Mas o que o Ricardo falou das outras técnicas, está rolando agora o processo de padronização dessas técnicas outras que resistem a computadores quânticos. O que normalmente se recomenda esteja pronto para virar a chave. Já vai testando no seu sistema esses caras que estão sendo padronizados, porque, conseguiram construir um computador quântico grande o suficiente. Não tem problema, muda a configuração de algoritmo 1 para o algoritmo 2, pronto. Vai dormir tranquilo, que o seu sistema vai perder desempenho, tá? Porque as técnicas são mais lentas do que as técnicas que a gente usa hoje, por isso que a gente usa as técnicas que a gente usa hoje, mas não vai ser um hecatombe se as pessoas fizerem a lição de casa. E aí é o desafio, convencer as pessoas a fazer a lição de casa. Se nem IPv6 a gente conseguiu colocar ainda em tudo, né? Vamos ser sinceros? Não dava para não falar isso. Respondido? Tem mais alguma? Tem mais... Dá para cobrar mais, se quiser. Dá para cobrar muito. Ainda tem o Windows XP rodando por aí. Mandaram agora no chat. A gente tem mais uma pergunta. A gente tem várias perguntas, mas por conta do tempo, né? A gente não quer estourar muito. Que é a mais polêmica de todas. Vocês acabaram dando uma pincelada, assim, por cima, sobre a urna eletrônica. Qual é a opinião de vocês? Eu não podia faltar essa, né? Vou alegar conflito de interesses. Acho que eu já dei um pouquinho a minha opinião sobre isso. Eu acho que o mal maior aí é o TSE não expor, realmente não abrir essa coisa de uma forma definitiva e dramática e completa, né? E dizer, olha, aqui está a urna, aqui isso tudo é esse o hardware. Tem várias melhorias que foram feitas desde que a gente fez a primeira avaliação em 2000. Né? Tem hardware lá embutido para proteger certas computações. Tem o pessoal do TSE, a gente conheceu, o pessoal da informática do TSE é muito dedicado, muito competente. O problema do TSE é um pouquinho baseado demais a segurança na crença de que eles são boa gente, né? Então, como é que a gente ia aprontar uma coisa dessa, não é? Ou como que a gente vai empurrar uma coisa que não é boa para a população brasileira? Mas isso não convence, porque a gente precisa de argumentos que sejam diferentes de cloroquina é bom, entendeu? Precisa ser coisa realmente cientificamente. E por isso que o Diego Diego Aranha, que se conhece, tem essa cruzada aí contra não haver alguma forma de recontagem de votos, etc. Né? Essa história de imprimir o voto, por exemplo, podia ser uma coisa polêmica, né? que pode, que de fato vai trazer uma segurança para as pessoas maior do que o voto delas de fato é aquele voto que está sendo depositado na urna, vai ver o voto depositado lá mas na medida que você tem evidência em papel e tem urnas e tem coisas para botar a mão, aí você as portas abertas para todo tipo de coisas que aconteciam antes de haver a urna eletrônica. Né? É um escândalo que acontecia na mesa de contagem dos votos. Né? Todo tipo não só na mesa de contagem dos votos, lá nas 3 da madrugada, quando está todo mundo caindo de sono e não quer mais nem ver um votinho passar pela frente para contar, mas depois, na hora de processar a totalização fazer a totalização dos votos, também é escândalo. O maior escândalo que houve foi exatamente na totalização dos votos, muitos anos atrás, aí numa votação que foi escandalosamente fraudada. Então, tem essas coisas. A urna eletrônica na prática, a urna eletrônica na teoria é uma coisa, a urna eletrônica na prática, no Brasil, né, num país do tamanho do Brasil, que quer fazer uma votação do jeito que a gente faz, né, uma votação
uma rodada, né, todo mundo vota no mesmo dia e a urna vai de barco até o Alto Solimões, não é? Chega lá, o cara vota, enfim, é uma logística incrível, invejável, espetacular. Assim, o pessoal que bolou a coisa toda é muito competente, só que tem essa teimosia de não abrir o software. A gente volta no problema do software aberto e software fechado. Abra o software, escancare, deixe isso aberto o ano inteiro para as pessoas testarem, olharem o hardware, o projeto do hardware. Tudo isso é assim que é uma votação, ao final de contas, se fosse votação em papel. Tudo é escancarado, tudo é feito para ser escancarado, para dar segurança. Não é uma coisa que deve ser, né, escondida e dizer, não, o computador não erra, o computador, sabe, o programa tá... não dá tempo de checar. Os testes que o TSE faz, os testes públicos, eu já me envolvi num teste público do TSE, eu estive do outro lado do teste. É muito sumário, é muito rápido, é uma coisa de poucos dias, são milhares e milhares de linhas de código, sei lá, são milhões hoje em dia, mas o fato é que o processo tem problemas, muito mais do que a urna, é o processo que tem problemas. Mas ela é assim, a urna tem uma coisa, você não consegue fazer fraude no varejo, você tem que fazer fraude em atacado. Você não consegue atacar uma urna e dizer, eu vou fraudar essa urna. Você tem que fraudar, tem uma cadeia de coisas que acontecem até que o voto seja contado e verificado. Né? Você tem que fraudar lá em cima, você tem que comprar o cara lá na presidência, e aí, bom, custa caro, mas é um ataque formidável, é uma coisa que você não consegue fazer na urna em papel. Né? Então, é um ataque mais difícil de fazer, muito mais difícil de fazer, e por isso mesmo, enfim, tem essa, digamos, vantagem, né, de você ter uma dificuldade do ataque no varejo, mas tem um ponto único de falha lá, né, também. Se você conseguir quebrar lá em cima, você leva até lá embaixo a fraude. Na verdade, o que a gente fica triste, né, Ricardo, é que essa discussão só volta à tona sempre perto das eleições. Isso deveria ser algo que deveria ser feito a partir do momento que já foi lá atrás, né, 2000, 2001, que você comentou. Então, desde lá, isso já tinha que ter sido acertado, né? E quem está aqui faz computação, faz engenharia de computação, desenvolve software e sabe que tem bug, que tem problema e que a gente pode adulterar software e que o que a gente colocar lá não necessariamente o que está aparecendo dentro é o que aparece fora. Então, isso é muito complicado, né, para a gente poder assumir e garantir o que está sendo impresso também. A gente pode imprimir o que está na tela e não o que está dentro do código. Então, esse escancarar o código, esse negócio de deixar ver o código, ele é imprescindível, mesmo que a gente imprima o código, a cédula ali. Lógico que aí você poderia recontar a cédula em papel para ver se o que está dentro do computador, mas a tristeza que eu fico pessoalmente é de ver isso sendo sempre colocado às vésperas de uma nova eleição e não durante todo o restante do tempo que a gente teria condições de realmente pressionar, né, para que o código fosse aberto, para que a gente pudesse auditar e que aquilo fosse efetivamente auditado, né? Então, eu acho que isso Eles deviam ter uma comissão pública de acompanhamento, chama membros da academia, e gente de fora da academia, da indústria de segurança, faz um comitê de acompanhamento constante, que faz relatórios a cada 6 meses, que faz, sei lá, uma coisa que mostra, não, eles se escondem, eles preferem se esconder, eles preferem... E não, assim, não é que eles têm mesmo essa paranoia de que as pessoas vão... quanto mais aberto, mais bom, você vai deixar falar, claro, né? Um alvo que está aberto e tal, mas eu não sei, eu acho que tem muito também de ciúme só. Assim, é filhinho deles, nasceu lá dentro, nasceu no projeto deles, enfim, tá. Tem um pouco dessa coisa de propriedade que é totalmente mal dirigida, porque esse negócio é da população, um negócio que não tem nada de sou dono, sou, enfim. É triste. Não pode ter esse tipo de atitude. Isso é muito daninho. Acho que a gente pode partir para a pergunta final. O que vocês acham, Luísa, João Soares, Thiago? Já deu 1h30. Acho que a gente podia perguntar para os nossos convidados primeiro se tudo bem, tem mais uma pergunta, porque já passou do horário combinado. Tudo bem para vocês? Tudo bem para vocês. Uma pergunta mais leve que essa, que não comprometa ninguém.
Sem problemas, pode. Não precisa ser tão leve também, não tem problema. Bom, a terceira pergunta mais votada é? Não, a segunda pergunta mais votada, empatada com a primeira. A gente sabe que é uma pergunta no nível muito técnico, que é uma pergunta que realmente está só nos livros que foram lançados recentemente e tal, em alguns blogs o pessoal talvez arrisca falar, porque é bem difícil falar sobre isso, que se a gente realmente precisa tapar o webcam, se realmente é necessário isso, ou se está tudo bem ficar com a webcam destapada. Olha, se vocês estão falando de webcam do computador, eu vou dizer assim, sinto muito, cara pálida. Seu celular tem 2 ou 3 ou 4 webcam que você anda com ela destapada. E, em geral, eu vou dizer que muitos costumam ir ao banheiro. E, às vezes, tem um espelho grande lá e você não tem ideia de que aquele espelho está lá. Então, vou ser sincera com vocês. A webcam do seu computador e do seu notebook é o menor dos seus problemas. Para não falar do microfone, né? Fora o microfone. Então, assim, se você quer tapar, tapa a webcam do seu celular e põe aquele pininho também para o fone não passar barulho. No mais, não esqueça que também você pode ter namorada, se você tem filho, marido, eles vão estar com o celular deles e, em geral, eles estão com o celular assim, apontado para vocês, né? Com a câmera para frente e para trás. Então, assim, cara, é meio insano, né? Enfim. Tem a Smart TV e o Echo, tudo tem microfone. Então, né? exatamente, quem tem a tal da Alexa aí, do Echo, de tudo, já era, meu filho. Eu Tem costumo a dizer assim, lâmpada também, né? Não sei se a vocês lâmpada prestam na lâmpada. inteligente, a câmera, ou seja, você brinca de smart house, esquece, né? Sua vida é um caos. O negócio é o seguinte, na minha opinião, saiba os riscos que você está correndo, saiba se você quer aceitar ou não. Se você não quer, para de usar celular, para de usar tecnologia, não use mais nada. Ou Volta a tenha usar dignidade para não precisar tampar tudo. Exatamente, ou então não leve o celular para o banheiro, não leve para o quarto, não leve para ambientes que você acha que serão problemas. Deixa no bolso. Boa, deixa no bolso, esquece do som, né? Exceto no banheiro. Não esquece do som. Então, assim, gente, é ter discernimento, né? Não faça perto do celular ou do computador aquilo que você não faria perto de várias pessoas ou no meio de várias pessoas. O Snowden sugeria colocar dentro da geladeira, no congelador. É porque é uma gaiola de Faraday e o som abafa. Né? Uma boa tática. Só não esquece que a hora que você tirar, talvez não funcione mais, porque aí, né? Mas isso é outro problema, né? Mero detalhe. Do ponto de vista de segurança, tá ótimo. Isso. Coloca no micro-ondas, é outra boa também. Dentro da piscina, quem tem piscina ou tanque pode encher também, jogar lá dentro, de boa, também vai funcionar, que é uma belezinha, né? O Wi-Fi também não propaga ali na água, então é bem legal também, Bluetooth também, qualquer um deles lá também tá super show, só jogar lá no tanque ou na pia, tendo um copo d'água, né, já tá bom também. Bafa o som também. Enfim, agora já encerrando, se alguém quiser fazer mais algum comentário, queria agradecer a todo mundo que esteve aqui presente com a gente, aos professores, a organização desse evento. Se vocês quiserem saber de mais eventos como esse daqui, a gente nas redes sociais das semanas, da Secomp, Senec, Sencomp e Semac. Elas vão acontecer nos próximos meses e vocês podem participar, elas são abertas ao público. E é isso. Se alguém quiser falar mais alguma coisa. Queria agradecer o convite, foi um prazerzão estar com esse trio aí, muito legal, e com vocês, fazendo as perguntas e a gente respondendo aqui, se divertindo juntos. Para mim é sempre uma diversão, eu adoro essas coisas de ficar cutucando e instigando, né? Isso é muito legal, faz a gente ficar pensando e filosofando, como disse o André, é muito bom filosofar dentro do que a gente gosta. Então, muito, muito obrigada pelo convite. Espero que numa próxima oportunidade tenham mais mulheres também, não só participando, mas assistindo, né, que curtam essa área de segurança e venham para a área de computação e para a área de exatas. Vamos chamar a Michelle, né, Kalinka? Ela está... É uma boa mesmo, né? Está lá na UFMG, ela tem feito bastante Sim. Pela área também. Também quero agradecer a vocês o convite, é sempre super revigorante, assim, muito
Muito bom conversar com vocês, muito bom sair dessa casca também que a gente está, né? Nessa época foi especial também por isso. Pensem em estudar segurança e criptografia, é uma área fascinante, tem muito problema, muita coisa interessante, uma área multidisciplinar, né? Tem um monte de áreas misturadas. Se você quiser estudar só criptografia, tem umas 4 ou 5 áreas de matemática, estatística, física, enfim, computação, obviamente, mas segurança em geral tem um monte de áreas EDO. que se encontram aí. Pois é. Então, fica aí o convite. Além de inteligência artificial, gente. Tem outras coisas na vida além de inteligência artificial. E tem a combinação de inteligência artificial com Isso que eu ia segurança. falar, a tal da área de ciência de dados está cheia aí, que a gente tem um monte de dados que dá para botar estatística e botar essas coisas de Big Data e essas coisas de IA também, para a gente brincar com algumas coisas legais. É isso aí. Eu já comecei a falar, só agradecer também o convite, é sempre divertido falar da área, até falar coisa que eu não posso, o que eu não devo. A área de segurança é muito divertida, tá? O ponto estuda segurança porque IA e tal, que eu fiz a brincadeira aqui, o que mais me diverte na área de segurança é que eu nunca estou trabalhando a mesma coisa. É um requisito não funcional que aparece em todo lugar. Então, tem lá uma nova tecnologia que foi lançada há pouco tempo, vai ter como um potencial requisito de segurança. Segurança e desempenho são 2 áreas que você acaba trabalhando em diferentes coisas. Uma hora está trabalhando com um veículo inteligente, outra hora estou vendo coisa dentro do computador, com firmware, outra hora urna eletrônica, quiçá, enfim, tem um monte de oportunidades dentro da área para quem resolver se aventurar. É isso. Obrigado. Também agradeço bastante o convite, foi bem divertido. E geralmente, né, as pessoas, eu já ouvi várias pessoas falando que gostavam de desmontar e remontar coisas de casa e depois virar engenheiro, né? Se vocês forem aquelas pessoas que desmontavam as coisas e depois nunca conseguiram montar direito, vem trabalhar com segurança. Principalmente quem cansou de ver sol e passar calor, pode vir fazer uma pós-graduação aqui em Curitiba, na UFPR, no grupo de segurança. É tipo um apocalipse daqueles nuclear lá, que você não tem mais sol, não tem mais nada, sabe? Mas a gente acaba conseguindo fazer as coisas a parte o clima aí. Professor André, agora eu me identifiquei, porque eu era essa pessoa que desmontava, não conseguia montar de Sempre volta. sobra um parafuso, né? Faltavam as coisinhas, pois é. Bom, gente, queria novamente agradecer a presença de todo mundo. Obrigada aos professores, obrigada a todo mundo que compareceu. E é isso, chegou ao fim o nosso primeiro evento em conjunto. Espero que todo mundo tenha curtido bastante. Sucesso nos próximos, gente. Foi muito legal mesmo. Valeu, gente.